Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo e assistindo Entre Fórmulas. Se você clicou aqui, você já sabe do que se trata. E o Vem Aí, que a gente sempre fala, finalmente veio aí, né? Que quem ouve muito sempre tem essa brincadeira do Vem Aí, que eu nunca sei o que vem aí, mas às vezes vem. E aí hoje, tô aqui com o Sérgio Sete Câmara, piloto da NIL. Muito obrigada, Sérgio, por ter aceitado o convite. Já falei com o Sérgio em outras oportunidades, mas é a primeira vez dele aqui no Entre Fórmulas, então seja bem-vindo, Sérgio. Eu que te agradeço pelo convite, Sônia. É um prazer estar falando aqui com você no Entre Fórmulas. Quero mandar um abraço aí para a galera que está escutando a gente, ou que vai ver esse vídeo, essa entrevista. E é um prazer estar falando aqui com você, com a Renata, falar um pouco sobre minha carreira, sobre a Fórmula E, enfim, todas as perguntas que vocês mandarem aí. Bom, também estou aqui com a Renata, que já vem aqui no Entre Fórmulas, já é da casa. Eu também sou lá da casa dela, que já estão acostumados. A quem acompanha a bolha da Fórmula E está acostumado com as nossas lives pós-corrida. Renata, seja bem-vinda de volta aqui no Entre Fórmulas. Obrigada, Sônia. Obrigada, Serginho, por estar aqui junto com a gente para conversar um pouco sobre a Fórmula E. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. E vamos lá. Bom, tem mais uma pessoa para entrar aqui no show dos atrasados, que é o Rodrigo da Onboard Sports. Em algum momento ele vai aparecer aqui, tá? Só para avisar as perguntas que a gente vai fazer relacionado com a Fórmula E. Já estou deixando avisado aqui, porque sempre tem aquele perdido que depois vem e fala: ah, não perguntou de não sei o quê, não perguntou da Fórmula 2. A gente não vai perguntar de vida do Sérgio pré-Fórmula E, porque já tem 1 milhão de entrevistas sobre isso por aí vocês podem pesquisar na internet e encontrar. A ideia aqui do papo, a gente vai começar a meio que fazer uma linha do tempo. Então, a gente vai começar falando lá de 2020 e chegando aqui mais ou menos onde a gente está atualmente com o Sérgio Nani. Então, eu já vou começar aqui, o Rodrigo vai surgir em algum momento aqui no meio da conversa. Sérgio, eu queria começar perguntando para você do começo mesmo. Então, como é que surgiu essa oportunidade de você fazer teste, né? Que você participou do teste lá em 2020, você fez o segundo melhor tempo lá dos testes. Como é que surgiu essa oportunidade de fazer teste na Fórmula E e como que você foi parar na Fórmula E? Então, eu recebi uma ligação do Jay. Bom, na verdade, em 2019, eu estava fazendo minha última temporada na Fórmula 2. Na verdade, aquela não era para ser minha última temporada, eu ia fazer mais uma temporada com uma equipe. A gente acabou tomando um puxão de tapete aí na negociação. E acabaram indo com outro piloto que estava trazendo muito recurso, acabou levando assento. Isso deixou a gente completamente desamparado, porque não tinha então para onde ir, já que a ideia inicialmente era fazer uma temporada a mais. E aí eu fiquei assim, poxa, o que eu faço agora, né? Eu era piloto de teste ali da McLaren, mas sabia que era dificílimo conseguir algum assento por conta que eu tinha chegado em quarto na Fórmula 2, não era bom o suficiente para tentar competir contra o Norris e o Sainz, que era quem ocupava os assentos na época, né? Eu sabia que não ia ter chances. Então eu até cheguei a fazer uma viagem lá para os Estados Unidos para conhecer as equipes de Fórmula Indy, mas enfim, então eu tava meio assim, desamparado. E aí eu comecei a olhar também as oportunidades no Japão, que foi o que eu acabei correndo aquele ano, né, na Superfórmula. Mas nesse processo eu recebi nesse momento que eu estava ali meio perdido, sem saber o que eu ia fazer, recebi uma ligação do Jay, que é o proprietário, era o proprietário da equipe, né, que agora já não existe mais, que era Dragon Racing. E ele chama Jay Penske, ele é filho do Roger Penske, que é um ícone do automobilismo americano. E, bom, quem deu meu contato com ele foi até o Rafael Matos, que é um piloto de mineiro também, que é meu amigo, que correu para o Jay, né, uma equipe de Fórmula Indy que o Jay teve. E aí o Jay me ligou, falou que tá precisando de um piloto de teste, que ia me querer nesse rookie test e tal. Eu não dei muita atenção na época, porque minha ideia era fazer uma temporada de Superfórmula e tentar alguma coisa na Fórmula 1. Mas assinei e fui fazer o rookie test, assim, sem intenções de virar um piloto de Fórmula E. Aí acabou que eu fiz o teste, foi bem, como vocês falaram aí, fiquei em segundo. E a equipe estava insatisfeita com um dos pilotos, que era o Brandon Hartley.
que era um piloto que tinha acabado de sair da Fórmula 1 e tal, mas eu sabia que ele era um piloto provavelmente bem caro para a equipe, que ele não estava entregando bons resultados. E aí surgiu uma oportunidade quando a Fórmula E retornou, daquela pausa da pandemia, ela já retornou com a troca do piloto. Eu entrei no lugar do Breno e fiz as 6 etapas de Berlim que tiveram. Então, foi assim que aconteceu. E durante esses 6 meses da pandemia acabaram sendo perfeitos, porque foi o tempo que eu precisava para desencanar da Fórmula 1, sabe? A pandemia não deixou com que eu conseguisse competir no Japão. Eu não consegui participar das 2 primeiras etapas, porque não tinha como voar para o Japão. Então, já comecei perdendo 2 etapas de um campeonato que tem apenas 7 etapas. E aí eu tinha uma possibilidade de conseguir uma vaga ali na Toro Rosso, mas aí o Yuki Tsunoda chegou com o apoio da Honda, então eu sabia que aquela vaga ia sumir. Então uma série de coisas foram acontecendo que falou, Sérgio, desengana da Fórmula 1, porque não vai rolar. E tá tendo essa oportunidade aqui para você, interessante na Fórmula E. Quem sabe essa não é a sua chance de se consolidar num lugar legal. E aí eu virei meu foco para a Fórmula E e comecei minha carreira naquelas etapas de Berlim. Uma coisa, Serginho, que depois que você não continuou na Fórmula 2, resolveu aceitar o convite para ir fazer um teste do G2, você foi super bem, como a Sônia falou, você ficou no segundo lugar, com o segundo melhor tempo, com 16.930, atrás apenas do Nick Cassidy. E aí eu quero saber de você, assim, saindo de um monoposto totalmente diferente de um carro da Fórmula E, quando você entrou no carro, na verdade, vamos dizer, a atmosfera da Fórmula E, eu considero ela muito diferente em relação às outras categorias. Eu queria saber, assim, o que é que você sentiu, o que é que você achou da categoria na primeira vez que você pisou na categoria lá, viu o clima da categoria, entrou no carro. Eu queria que você pudesse contar um pouco dessa sua experiência como piloto, principalmente contar na relação do carro, quando você entrou e fez a primeira volta com o carro da Fórmula E. Então, bom, o carro, primeira vez que eu andei no carro, eu senti ele muito divertido de pilotar, rápido, ágil, a reação do motor também muito, muito rápido, da aceleração, né? Não tem delay nenhum, né? Na hora que você chamava o acelerador, o carro reagia na hora. Achei divertido, parecia um kart grande. E senti facilidade de controlar o carro e tal, tá? Assim, é um carro que eu me identifiquei muito, os pneus da Michelin, me identifiquei muito e tal. Então, não... Foi assim, na hora que primeira volta que eu dei, parecia que eu tava andando com aquele carro, já tinha um ano. Tanto é que acho que eu fui muito bem no Rookie Test, mesmo sem ter... A maioria dos pilotos que foram bem já tinham andado de Fórmula E em vários testes privados, já participavam do piloto de teste da equipe e tal, não sei o quê. Até o Nico Müller, por exemplo, que andava na Dragon naquela época, ele tinha sido piloto de teste da Audi e tal. Era o caso com muitos pilotos já terem tido contatos, né, prévios. E eu não. Então eu me adaptei muito bem com aquele carro. O paddock, eu achei o ambiente super leve, super amigável. Os pilotos interagindo bastante entre si e tudo. Então, me senti... Foi mais uma coisa que deixou claro para mim, olha, quem sabe essa não é uma oportunidade para você. Então, me senti bem confortável. Essa foi a minha primeira impressão. Bom, chegando aqui, tá o Rodrigo no show dos atrasados, né? Rodrigo. Bom dia, gente. Bom dia, Serginho. Bom dia a todos. Me desculpa aí pelo atraso. Acontece. Então, a gente tá falando aqui as perguntas, eu já tinha falado para você que é meio que ordem cronológica. Claro, Então, claro. estamos em 2020, né? Eu perguntei para o Sérgio aqui já como é que surgiu a oportunidade de delivery para a Fórmula E, e a pergunta da Renata, você já estava aqui para ouvir. Se tem alguma coisa de 2020 aí, desse primeiro período do Sérgio para perguntar? Tenho. Eu queria que ele falasse um pouquinho, né? Agora que já passou todo esse período da pandemia de Covid-19 e tudo mais, ele entrou na Fórmula E justamente naquela bolha que a Fórmula E montou em Berlim, né, no aeroporto Tempelhof. Queria que ele falasse um pouquinho de como foi aquele momento, não só para o esporte em geral, né, porque foi a única saída que algumas competições encontraram naquele período para poder encerrar suas competições, montarem as bolhas, né,
mas como que era todo o clima dentro da Fórmula E ali, se de repente foi, já que a gente estava falando de ambiente, né, se foi o ambiente mais estranho, assim, mais surreal que ele encarou nessa carreira dele no automobilismo até agora, aquele ambiente em Berlim ali, especificamente, naqueles 9 dias de corridas, quase todos os dias, praticamente. Eu acho que bom, foi uma experiência diferente, porque o campeonato fechou um hotel inteiro. Então, todas as equipes ficavam no mesmo hotel, e você tinha andar com uma braçadeira de uma certa cor, aquela cor te identificava com uma zona do hotel, e aí você só podia caminhar naquele corredor no hotel, aquela ala, né? E aí o paddock todo era dividido por cores, só podia onde era o negócio da cor do seu da braçadeira. Era tudo organizado de uma forma, assim, diferente de tudo, né? Geralmente cada equipe fica num hotel diferente, tá assistindo o campeonato inteiro ali. Era muito estranho estar correndo sem público, num aeroporto meio que abandonado ali da Segunda Guerra. Coisa de filme, né? Parecia uma realidade paralela. Então foi uma experiência diferente. Mas eu não diria que foi a mais estranha, você usou a palavra surreal, né? Eu não diria que foi a mais surreal, porque com certeza a mais surreal foi correr lá no Japão e tá treinando lá enquanto o mundo estava inteiro de lockdown. Eu passei no total 6 meses no Japão, sozinho, morando num quarto de hotel de uns, sei lá, ia ter 15 metros quadrados. E minha mala era minha vida, tudo tava ali naquela mala, andava por um canto e pro outro. E ficava lá no Japão, indo pra equipe todo dia, conhecendo lugar diferente, treinando. Eu treinei com Fórmula 3 em várias pistas, o Japão inteiro, peguei até voo interno lá dentro. E aquilo sim foi uma experiência muito surreal, porque eu falei, cara, parece que é um pedaço da minha vida, assim, que foi uma realidade paralela. Eu lá no Japão, foi um rolê aleatório. Assim, que rolê aleatório. Eu lá no Japão, o mundo inteiro no lockdown, ninguém que eu conheço, eu treinando de Fórmula 3 lá, um monte de pista, as pistas todas vazias, porque praticamente não tinha ninguém andando, todo mundo com medo do Covid. E só algumas equipes, né, desse nível mais alto, de Super Fórmula e Super GT, fazendo algumas atividades. Então aquela foi a experiência mais surreal que eu tive. Mas essa da Fórmula E chegou perto, e também as corridas de Fórmula 1 que eu fiz como piloto reserva, as primeiras etapas de Fórmula 1 lá na Áustria, logo que voltou e tudo mais, foram bem diferentes também, né? Porque um evento de Fórmula 1 sem ninguém é muito estranho, sim. né? Verdade. Então, foi uma época muito estranha. Eu paro para pensar assim, eu falo, não é verdade que isso aconteceu? É hora que eu nem acredito. Foi muita loucura mesmo. Bom, Acho que todo Sim. mundo em qualquer área de trabalho olha para 2020 e fala, gente, é verdade, é meio loucura. Fora a incerteza, né, de não saber quando que as coisas vão voltar ao normal e tal. E ainda mais depois que começou a abrir, né, um pouco mais para as competições, ainda estava sem público, né? Inclusive, já dá até para fazer o gancho para 2021, porque passou a bolha de Berlim, a gente começou a ter as primeiras vacinas e aí começou a voltar, entre aspas, uma normalidade, mas ainda tinha muito teste, máscara e tudo mais, tinha que fazer todo o tempo. Lembro até que em 2021 você comentou disso, que vocês estavam em Díria e tinha toda essa coisa do ficar isolado no hotel, só ia para a pista, depois voltava e tal. E aí, já entrando em 2021, a gente teve aquela primeira corrida lá que você ficou em P4, né? Que acho que foi o seu melhor resultado, que foi aquele momento meio que atípico. A gente sabe que naquela época a classificação da Fórmula E era diferente, tinha toda uma configuração diferente, mas de certa forma foi uma corrida muito boa e você, até na classificação, você largou de P2, se eu não me engano, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi, né, essa volta, logo essa etapa em Díria, onde você teve esse bom resultado. E também até em questão do carro, se é do mesmo carro que vocês tinham usado em 2020, se tinha vindo com novas atualizações ali na 7ª temporada, como é que foi esse começo? Era um carro muito parecido com o carro da temporada anterior, que tinha andado muito mal, né? Eu participei só das etapas de Berlim, mas é um carro que não tinha performado em quase que momento nenhum. Eu acho que um dos melhores resultados tinha sido um resultado do Nico Müller no Chile,
em Santiago e depois meus lá em Berlim, que eu fiz alguns qualifies no top 10. Então, um carro que não tinha andado bem, a gente só tinha feito algumas mudanças no setup, algumas coisas assim, mais de setup mesmo, que a gente mudou ao longo da pré-temporada, porque você fica muito limitado ao que você pode mudar no carro. E foi uma surpresa que a gente chegou lá em Riad e o carro estava voando. Então, já no primeiro dia, os dois carros da Dragon iam qualificar muito bem. Eu acabei batendo o carro no quali. E foi um momento muito duro, porque o Nico Müller, no companheiro de equipe, fez uma volta boa e avançou para os duelos. Mas por conta da bandeira amarela que eu causei na última curva, ele teve que fazer a última curva na bandeira amarela e a volta dele foi deletada. Então imagina, você bate, você ia para os duelos, com certeza, você ia para o super... Antes chamava Super Pole, né? Um trem assim. Chamava Super Pole. Eu iria com o ritmo que eu tava. Não, aliás, desculpa, agora que eu lembrei, eu bati o carro, eu bati um pouco no muro, assim, no setor 1 e fiz a volta inteira com o carro empenado, quer dizer, a minha volta não era boa. Aí acabei batendo, mas eu ia ter ritmo caso não tivesse batido, porque eu tava rápido. Aí acabei criando essa bandeira amarela e meu companheiro de equipe, por um azar, acabou tendo a volta removida. Então foi um dia péssimo pra gente e eu fiquei me sentindo muito culpado. No domingo, tentei resetar tudo que estava na minha cabeça. Falei, é uma outra oportunidade, e acabou sendo. A gente largou de segundo, foi inesperado, porque era o mesmo carro que tinha andado em 2020, que não era um carro bom. Eu acho que grande parte disso veio de algumas melhores no setup que a gente fez na pré-temporada, mas também o fato de várias equipes estarem introduzindo já o carro novo, que a gente não tinha feito ainda, e acho que o carro deles estava ainda faltando ajustes. E a gente conseguiu se beneficiar no início daquele campeonato de ter um carro que já tinha sido testado e tudo mais, enquanto os outros ainda estavam consertando problemas. Serginho, quando você recebeu o convite para estar com a equipe da Dragon na época, você já tinha essa consciência que o carro ele não iria entregar bem nas corridas? E outra coisa também, queria saber se a Dragon, nesse momento, ela falou para você, vamos melhorar o carro, não, a gente não vai ficar assim com o carro mesmo. Como foi essa conversa de vocês, assim, nessa questão? Assim, você já tinha essa consciência, assim, eu vou entrar na Dragon, eu sei que o carro não vai estar bom, e vamos ver o que vai dar. Como foi isso? Não, tem muitas equipes que ficam fazendo 1000 promessas. A Dragon não fez. Ela fazia, às vezes, na época de homologação. Falava, não, o novo motor vai ser muito melhor e tal, não sei o quê. Mas não tanto não tão apelativo quanto outras equipes. Tem equipe aí que te vende que vai virar a Mercedes Fórmula 1 no ano que vem. E depois continuar a mesma coisa, né? Então, eles, pelo menos, eles eram um tanto quanto realistas e tal. E eu não sabia que era tão complicado assim na corrida. Eu achava que eu ia poder chegar lá e fazer uma diferença. Mas quem entregava mais era o companheiro de equipe, sabe? Então, você chegava e o companheiro de equipe já fala, meu irmão, prepara. Aí eu, como assim, velho? É tão ruim assim ele? Você vai ver. Você vai ver. Aí eu duvidei. Aí você acaba vendo como é que é na corrida, e realmente era complicado. Na Dragon ali, a diferença de eficiência em percentual com os demais era muito grande. Então, era muito difícil de você fazer uma boa corrida. A gente sabe, a gente sofria aqui acompanhando, ainda vou chegar nessa parte do sofrimento, mas vai, Rodrigo, manda aí a sua pergunta. Sabe o que foi o pior? Só para completar. Claro. Depois eu acabei descobrindo que um dos engenheiros acabou me contando. O carro da temporada 2020, né, que foi o que eu fiz no início da temporada 7, ele tinha um motor. Aí depois a gente trouxe um upgrade, né, que chegou para a etapa do México, da temporada 7. E foi o carro também que eu usei para o ano seguinte, para a temporada 8. Né? Essa evolução do carro, na verdade, isso não foi dito para mim na época, só fiquei sabendo meses depois, era menos eficiente. Os caras conseguiram fazer um motor menos eficiente que nosso motor antigo. Era 1% menos eficiente, que é muita coisa, é um mundo.
Então, assim, foi... O carro, ele tinha um sistema de controle melhor, então, para a volta do quali, ele era um pouco melhor, porque ele era um motor muito rápido, muito ágil, então ele te ajudava na volta do quali com toda a parte de controle de sistemas. Mas para eficiência de corrida, ele era ainda pior. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntaram, por que vocês pioraram depois que trouxe o carro novo e tal? E eu não podia falar, mas na verdade era isso. O motor era menos eficiente ainda, entendeu? Mas tinha a opção, E o Serginho, outro desculpa. motor já era ruim, né? O outro motor, ele já era um motor com um carro que andava atrás. E as outras equipes vão melhorando. Então, quanto os outros foram melhorando, a gente foi e lançou um motor pior. Aí a diferença ficou maior ainda. A Dragon, quando eu cheguei na equipe, poxa, era pouco eficiente, mas você conseguia, se você fizesse uma boa corrida, mais ou menos ficar ali, mais ou menos. E no último ano, só tinha uma corrida que a gente conseguia fazer ponto, que era Londres. O resto esquece. Então, assim, o gap aumentou ao longo dos anos. E também acho que isso é porque a equipe sabia que ela não ia existir mais e o investimento foi cortado completamente, né? Parou de investir na equipe, os engenheiros foram embora e tudo mais. Então, Mas tinha a opção, Serginho, desculpa aí, Rodrigo e Sônia, mas tinha a opção de vocês, da equipe, não trocar de motor na corrida, porque, pô, trocou por um que era eficiência menor. Tinha. É difícil de entender o porquê. Eu acho que isso são promessas que algumas pessoas da equipe fazem para o dono e tá um baita investimento por trás. Acho que é como em qualquer indústria, né? Imagina assim, sei lá, talvez na indústria de vocês, se estivessem trabalhando para algum dono de um jornal, alguma coisa assim, e ele vem investindo muito para uma nova página web do jornal. E aí essa página web acaba sendo pior que a nova. Mas alguém, no final das contas, vai ter que tomar a culpa. E muitas vezes a pessoa prefere lançar, mesmo que seja pior, só para falar que lançou e tal, entendeu? Essas coisas acontecem. Mas, na verdade, o certo seria ter, talvez, mantido o motor antigo. Ou esperar mais ainda, para quando introduzir um motor que seja realmente melhor. Acho que foi meio que feito dessa forma. É assim que eu vejo. A gente, durante esse período, a gente batia muito na tecla. Eu mesmo era simplesmente um defensor de vocês voltarem com o carro que tinha começado a temporada do 7º ano. Eu fiquei o resto do 7º e o 8º falando isso, que ao contrário de todas as demais equipes, a atualização da Dragon não deu certo, né? Que era o que aconteceu ali na época, na verdade, é que você tinha ainda 2 anos de Gen 2, e, na verdade, havia já programado eram 2 atualizações que iriam acontecer, né? Que era essa, que já estava programada que ia entrar na 7ª, e teria o Gen 2 Evil, né? Que ia ser uma outra atualização, uma remodelagem do Gen 2, que no final nem aconteceu, a gente não sabe nem onde foi parar isso daí, esse projeto. Mas, ainda falando da sua época de Dragon, Serginho, a gente sabe que tinha todas essas diferenças e tal. Você acredita que se fosse... Já era ruim com aquele formato, porque até a Sônia falou, era um formato naquela época que privilegiava pilotos e equipes que não estavam tão bem assim na tabela de classificação geral para os treinos qualificatórios. Você acha que se fosse no formato de hoje, ficaria mais nítido essa diferença absurda entre a Dragon e as demais equipes? Porque na corrida já ficava claro, mas em termos de classificatório a gente sempre tinha uma ilusãozinha, porque a gente via que você conseguia arrancar alguma coisa do nada. Temporada 7, não, na temporada 8, aliás, que eu corri com a Dragon, ela foi feita toda com esse novo formato. Verdade. E aí foi onde ficou mais nítido mesmo. E assim a gente qualificava bem. Aquele carro era bom de quali. E era um carro que eu me dava muito bem com ele no quali. Eu entendia ele. É o mesmo carro, no final das contas, que eu andei em Marrakech. A atualização do motor mudou muito pouco. Ele tinha alguns... Mas era assim... não mudou nada no chassi. Não impactou nada no chassi. Então, na verdade, era o mesmo carro com motor um pouco menos eficiente, um pouco mais ágil e tal, mas era o mesmo carro. Então, aquele carro era bom de quali e eu me dava muito bem com o ele. problema mais era na corrida, né? Que sempre dava... O problema do carro da Dragon, na minha opinião, é que sempre dava
abrir o bico, vamos dizer assim, como diz o ditado popular. Você tá ali, às vezes, dentro da zona de pontuação, aí sempre chegava nas últimas voltas da corrida, alguma coisa acontecia com o carro, né? Que era aquele sofrimento que a gente passou acompanhando, assim, aflito acompanhando. Já aproveitando essa coisa de mudança, ainda dentro da 7ª temporada, a gente teve uma mudança que o Nico Miller saiu, né? E veio o Joe Eriksson. E aí eu queria entender se teve alguma mudança nesse sentido, porque até então o Nico Miller era o piloto mais experiente, estava na equipe há mais tempo, e aí ele saiu e quem se tornou o mais experiente foi você. Então muda alguma coisa na dinâmica da equipe? Você se torna o cara que fica mais à Muda. frente das decisões? Como é que foi esse momento de saída do Nico Miller? Muda, com certeza. Você toma uma posição de piloto mais experiente, piloto que já é da casa e tudo mais, então muda a dinâmica, tem mais responsabilidade e, e eu tive que me adaptar com isso. Entendeu? É uma posição onde você fica mais sob pressão, porque na primeira situação você é o piloto mais inexperiente, com menos corridas, largadas de corrida no cinturão, né? Você tem menos experiência. Então, o Nico tinha meio que a obrigação de andar mais rápido que eu. Aí, quando ele foi embora e entrou um outro piloto, no caso o Joel, eu tinha a obrigação de andar mais rápido que ele. Então, os papéis invertem, né? Então, Mas foi interessante para minha experiência como piloto, né? É importante você viver todo tipo de situação e saber lidar bem. Então, eu vi como um desafio e falei, é a hora de eu mostrar que eu consigo performar bem nas duas situações. Não adianta você sempre ser o underdog, sempre ser o piloto que não tem obrigação. É mais fácil performar nesse tipo de situação. Então eu vi como um desafio e acabei indo bem nessa condição. Acho que consegui ajudar a equipe a melhorar um pouco aquele carro, que tinha um problema conceitual. E conseguimos pontuar muito bem em Londres naquele ano. Eu acho que também pontuamos em alguma outra ocasião, não me lembro agora. Quase pontuei em Nova York. Isso que eu ia até te perguntar de Nova York, porque acho que essa para mim foi um dos dias mais difíceis para mim assistindo. A bateria acabou. Cara, eu vi você estava lá no P9. Eu lembro que até hoje, claramente, assim, eram as últimas voltas, estava em P9, acho que estava até entre o de Graça e o Natô. Aí, se eu não me engano, o Sunbird, tem que ser o Sunbird, né, para variar, causou, tava lá, né, teve umas atritos, mas no fim ele até conseguiu, ele cruzou lá a linha de chegada. E aí eu olhei, e aí de repente você tava em P11. Eu falei, meu Deus, como assim? Ele tava em P9 antes, né? E até tentei, porque a Fórmula eles colocam, né, algumas das corridas completas, até fui voltar para ver o que aconteceu. Só que na versão da internet não tem, tipo, todo o que aconteceu pós-corrida, que tem as explicações e tudo mais. Então, algumas coisas se perdem com o tempo, né? Mas, cara, eu lembro que eu tava assistindo aquilo e eu fiquei incrédula. Eu falei, não é possível. Porque, tipo, foi na última volta, né? Sim. Bom, foi... a bateria acabou-se alguns metros antes da linha de chegada. E sempre tem como você voltar no tempo e falar, poxa, devia ter usado a energia assim, assado. Mas era muito complicado, porque eu tava com pouquíssima energia na última volta. Tava com quando você fica lento, você acaba guiando um trem atrás de você. Não sei quem tava acompanhando a Fórmula 1 no final de semana, né? Acabava que tinha os grupos, fica um monte de grupinhos, né? Isso acontece muito no circuito de rua. Porque sempre os pilotos acabam criando uma... É igual na estrada quando tem um caminhão, alguma coisa assim, um ônibus, fica uma fila de carros atrás. E aí, quando um cara te passa, geralmente passa de tantada, passa 3, porque estão todos muito afoitos e você saiu do traçado, né? Você abriu uma porta e tal, surgiu uma oportunidade, te tiram do traçado e passa logo um monte. Não dá tempo nem de você voltar pro traçado, porque tem um monte de carro passando. Foi o que aconteceu ali. Eu tinha que administrar, estava no limite para os carros me passarem, mas a bateria cortou logo antes da linha de chegada. E aí eu fiquei sem aceleração nenhuma, né? O motor corta. E me passaram, foi uma pena. Mas eu fiquei muito feliz de conseguir pontuar na corrida seguinte, que foi em Londres. Mas aí a gente tá falando, né, dessa mudança de papéis e tal. Então, a Dragon foi uma equipe que eu sempre estive confortável, porque é um carro que eu me dava muito bem. Era uma equipe que eu acabei passando mais tempo lá, então
acabei conhecendo a dinâmica da equipe muito bem e tomei um papel de líder na equipe. Então foi uns anos assim que muita gente pode olhar como, nossa, você sofreu demais naquela equipe, o carro não tinha eficiência. É verdade, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito confortável guiando aquele carro, me dava muito bem com todo mundo na equipe, e foi um ambiente que eu fui me acostumando ao longo dos anos. E nunca é assim no primeiro ano, quando você muda de equipe. Sempre é um desafio, pode ser mais desafiador ou menos. Pode ser que você se dê muito bem com o carro, mais uma vez, isso facilite o processo, pode ser que se dê muito bem logo de cara com as pessoas da equipe, que a cultura seja parecida, mas muitas vezes não é. E é a mesma coisa, por exemplo, essa temporada. Acho que é um pouco mais desafiador do que na Drago, o inicial. É um carro que, com certeza, eu não me adaptei logo de cara tão rápido. É uma equipe um pouco mais, assim, inglesona, então um pouco mais difícil também de se acostumar. Mas acho que comparando, assim, com os primeiros contatos que eu tive, tenho cada vez melhorado dentro desse novo espaço, né, dessa condição nova. E isso é parte de se tornar um piloto o piloto completo, né, que o cara vai conseguir performar em todo tipo de situação. Então, é isso. Mais alguma pergunta aí, gente? De 2021 ainda, 7ª temporada. Porque eu tenho. Pode fazer então, Sônia, pode fazer então. Na verdade, são curiosidades, né? Que aí é a perspectiva do piloto, porque ele tava lá dentro da Claro, pista. claro. E aí ele pode explicar pra gente que a gente só vê pelos ângulos da TV, que nem sempre capta tudo. Até legal para as pessoas que estão ouvindo também, ou que estão assistindo depois, porque a gente teve 2 acontecimentos muito marcantes nessa temporada. Que foi, primeiro, aquela situação em Valência, que todos os carros, praticamente todo mundo do grid ficou sem energia, então já que seria legal, acho que se você pudesse explicar como é que foi esse momento. E eu também queria perguntar, curiosidade mesmo, assim, que a gente teve aquela final super anticlímax na 7ª temporada, que basicamente deram a taça pro De Vries, porque todos os pilotos estavam disputando o título, tiveram um problema, a gente teve aquela batida logo na largada, né, o Mortara batendo na traseira do Mitch Evans pro carro não largou, depois teve o Jake Dennis com problema, e eu queria saber como é que foi para você, a sua perspectiva na largada, porque é bem perigoso, porque você não tem muito tempo de desviar, né, vindo ali da largada ali de trás. E aí eu não lembro da que posição que o Mortara largou, mas você em Berlim você largou, acho que de 12º. E aí eu também queria saber como é que foi a sua perspectiva diante dessa largada também. Mas enfim, Valência e essa parte em Berlim. Bom, Valência foi uma coisa difícil para mim, porque eu estava muito rápido na chuva. Com o carro da Dragon, eu era muito competitivo na chuva. Eu entendia muito bem aqueles pneus na chuva. Eu estava rápido, bem rápido na corrida. E aí acabei batendo com o Mitch Evans. O Mitch Evans estava saindo do Attack Mode. Na verdade, eu acho que ele bateu comigo. Ele estava saindo do Attack Mode e ele basicamente deu... Eu deixei um espaço para ele, mas ele lá em Valência, você sai do Attack Mode, você fica sem ângulo para fazer a curva nova. E ele, sem ângulo, saiu de frente e me acertou. Então, a gente acabou com as nossas corridas ali. E aí, eu voltei pro boxe e tal, e a corrida virou aquela maluquice e tal. E, de repente, o seu companheiro de equipe está em segundo e pontuou, fez uma quantidade de pontos que você sabe que nunca mais você vai ter uma oportunidade de fazer um negócio daquele, porque precisa acontecer um milagre. Eu gosto muito do Nico, a gente é amigo e tal, mas eu estaria mentindo se eu falasse que eu estivesse feliz, né? Então, eu saí de uma posição onde provavelmente eu ia pontuar se eu não tivesse batido. E aí, você chega na equipe, você pega aquela moto, né? Te escoltam até a equipe e tal. Eu cheguei lá, tá faltando umas 5 voltas. E você percebe que aconteceu uma maluquice. O seu companheiro de equipe que estava em último, que até tomou um drive-thru, ele tinha tomado um drive-thru. E aí, de repente, depois de um acontecimento maluco, acaba que esse cara tá em segundo. Vai ser o maior pontuador da equipe da temporada inteira, porque você sabe que é improvável que exista outra oportunidade do tipo. Então é uma combinação de coisas assim que te deixa desorientado. Mas a equipe foi muito legal comigo. Eu lembro do Jay chegar para mim e falar: eu prefiro ser. I prefer to be quick than to be lucky. Então, dando a entender assim, cara, eu prefiro que você seja rápido do que você seja sortudo. Tentando colocar minha cabeça para cima, né? Tipo assim, velho, a gente sabe que você tá rápido, que faltou sorte, que o acontecimento de hoje foi
assim, caiu um raio na pista. E eu consegui seguir adiante, assim. De certa forma, eu fiquei feliz pela equipe também, porque foram muitos pontos. Mas no dia foi difícil, né, porque tinha acabado de bater e tudo mais. Bom, final de Berlim que você perguntou, eu lembro que o De Vries, eu tava largando do lado do De Vries, uma posição na frente do De Vries. Aí ele chegou para mim antes da corrida, poxa, tá muito em jogo, toma cuidado e tal. Aí eu falei, não, beleza e tal, mas eu fiquei pensando assim, cara, não posso fazer nada para ajudar ele, né? Eu tô correndo pela Dragon, tenho que defender os melhores interesses da Dragon, que é a minha equipe. Mas acabou que eu sabia que ele estava no Mercedes, a Mercedes estava dominando em Berlim, então eu não quis fazer a vida dele muito difícil quando ele quis me passar, até porque senão eu ia acabar queimando uma energia para defender uma posição de um cara que me passar de qualquer jeito, em algum momento. Não faria sentido. E ele, depois dessa série de acontecimentos aí que você descreveu, acabou levando o título, né? Enfim, a gente como piloto nunca se importa muito com quem vai ganhar o título, mas ele acho que foi merecedor, ele é um ótimo piloto e merecia ganhar. Então, muitos pilotos fizeram um bom trabalho, mas assim, dentro dos candidatos ali, que eram praticamente metade do grid, eu acho que ele é um dos que mais merecia ganhar. Então, enfim, é isso. Aproveitando, Serginho, é um assunto assim totalmente off, mas aproveitando que você falou do Nick De Vries, o Nick agora tá na Fórmula 1, ele né, conseguiu fazer essa transição. Geralmente a gente via acontecer o contrário, né? Pilotos que fizeram toda a base ali, estiveram a caminho da Fórmula 1, optaram por outras categorias e depois, dificilmente voltaram a ter oportunidades na Fórmula 1, mas isso aconteceu com o De Vries, e um ano antes do De Vries, quando o Da Costa venceu, a própria Red Bull chegou a cogitar uma possibilidade de abrir testes para o Da Costa. Você acredita que, e até agora com essa mudança de visão, acho que isso ficou claro no último Rookie Test, de pilotos ali da base já testando sem nenhum tipo de preconceito a Fórmula E, vendo a Fórmula E como outra opção, você acha que isso até para os próximos anos pode, primeiro, acirrar a luta por vagas na Fórmula E, né? E você é um piloto que está atualmente no grid da Fórmula E, você acha que isso vai acirrar essa disputa de vagas da Fórmula E, ter todos esses pilotos novos ali disponíveis e olhando a Fórmula E como uma possibilidade? E se eles podem também entrar e acabar enxergando que eles podem fazer o caminho do De Vries, usar a Fórmula E de alguma forma para tentar arrumar um espaço na Fórmula 1. Como é que você vê esse momento do De Vries e esse momento dessa galerinha nova que está começando a olhar a Fórmula E com outros olhos? O De Vries na Fórmula 1 tá me surpreendendo, na verdade. Eu achei que ele ia se adaptar com uma certa facilidade. Achei que ele ia muito bem, se eu tivesse que apostar alguma coisa. Não tô entendendo o que tá acontecendo ali. A gente sabe que ele é um excelente piloto. Tô bem surpreso, assim, pra ser sincero. Mas não tô ali na equipe, não vejo o dia a dia, então é difícil de comentar. Mas é surpreendente. Eu imaginava que ele ia se adaptar muito bem. A gente viu o que ele é capaz de fazer quando ele correu lá na Williams, em Monza. Logo, tudo bem que era uma pista que a Williams dava muito bem, porque é um carro que andava bem nesse tipo de pista com retas longas. Mas mesmo assim, ele conseguiu extrair tudo que aquele carro tinha. O próprio Albon, que é um excelente piloto, teve chances também de andar em pistas parecidas, tipo Spa, tipo Baku. E talvez Monza seja ainda melhor para o carro, beleza. Mas, cara, nitidamente o De Vries extraiu tudo e ele nem conhecia o carro. Então, eu não sei por que ele não está conseguindo extrair da Toro Rosso. Eu mencionei antes, né, que em certas equipes, em certas situações, você como piloto se identifica mais com o carro e cede uma facilidade. Nitidamente o De Vries se identificou muito rápido com aquele carro da Williams, assim como, por exemplo, eu disse que eu me identifiquei muito rápido com o carro da Dragon. E é engraçado, por exemplo, eu esse ano com o carro da Nil tenho tido mais dificuldade, não foi um carro que eu sentei na hora e me identifiquei, quem sabe não seja o mesmo que está acontecendo ali com ele, né? Principalmente na Fórmula 1, como as equipes fazem o carro do zero, cada chassi é único, cada conceito é único, não é uma categoria tipo a Fórmula 2, tipo a Fórmula E, onde todos os carros vêm da Dallara, podem existir um estilo de pilotagem muito grande entre as equipes, e isso talvez tenha atrapalhado ele. Mas um piloto completo se adapta a todo tipo de situação. Então, vai depender dele aí saber reagir, né? Então, essa é a minha opinião sobre ele. Acho que é um excelente piloto.
Sobre a Fórmula E, eu acho que né, o campeonato ainda é muito novo, está na 9ª temporada, só ganhou relevância. Ixi, caiu. Voltou. Só ganhou relevância durante esse período. E tem atraído a atenção dos pilotos mais jovens, né? Então, ele olha para a Fórmula 1 e fala: poxa, não tem muitas vagas ali, não tem muitos pilotos saindo, eu quero me profissionalizar. E ele tem poucas opções, realmente. Se ele quiser continuar sendo um piloto de monoposto, ele tem a Fórmula 1, que é complicado de entrar, a Fórmula E e a Fórmula Indy. Basicamente isso. A Super Fórmula no Japão, desde a pandemia, tem se fechado muito. A gente vê que quase todos os pilotos da Super Fórmula são japoneses. Virou quase um campeonato nacional. E antigamente era um campeonato internacional, era um campeonato que se disputava no Japão, mas tinha pilotos do mundo inteiro. E deixou de ser assim desde a pandemia. Então, não tem muitas opções. E é lógico que eles vão olhar para a Fórmula E. É onde você tem um campeonato mundial reconhecido pela FIA, montadoras, empresas grandes, e aonde você pode traçar uma carreira profissional. Então, é natural que tenha esse interesse e acredito que vai crescer. Bom, acho que já dá para pular agora para a 8ª temporada. Você já falou um pouco das mudanças, né? Mas essa questão, entrando em 2022, na época, a gente acompanhando de fora não sabia que a Dragon estava chegando no seu final, né? Agora tudo faz sentido. Mas lá, quando começou a nova temporada, a gente ainda não sabia dessa transição de Penske virando DS Penske, enfim. Então teve muitas mudanças na Dragon, né, naquele momento que a gente vendo de fora não entendia muito. Eu lembro até que eu fiquei meio assim, porque eu lembro que você tinha um engenheiro que trabalhava com você, aí, se eu não me engano, ele acabou saindo logo no começo da temporada, que para mim foi tipo, meu Deus, estão acabando com a temporada do Sérgio, porque eu adorava, acho que era o Jamie, né, que era seu engenheiro, não era isso? E eu gostava muito da sintonia que vocês tinham juntos. Então, como é que foi para você, né, enquanto piloto, logo, tipo, nessa nova temporada, ter que lidar com tanta mudança, lidar com tanta coisa, né? O Giovinazzi virou seu companheiro de equipe também nessa época, então chamou uma atenção, que era um cara vindo italiano, vindo da Fórmula 1, tudo mais. E aí você teve que lidar com toda essa mudança de você estar numa equipe que você sabia que estava, né, chegando no seu fim, embora a gente de fora, naquele momento, não soubesse disso. Então, como é que foi essa transição toda aí para a 8ª temporada? Você tá mutado, Serginho. Eu mencionei que na Dragon eu me sentia muito confortável e me identificava com a equipe, mas essa equipe foi mudando muito ao longo do tempo, né? Engenheiros entravam e saíam, companheiros de equipe mudaram toda a temporada. Então era um ambiente que estava sob constante mudança. Inclusive no meu carro também, né? Porque às vezes muda algum integrante da equipe, mas se não mudar aqueles que trabalham no seu carro, não altera nada. Porque é um mecânico do outro piloto, é um engenheiro do outro piloto. Mas em torno do meu carro também mudaram bastante engenheiros e tal, mecânicos. Então, eu tive que me acostumar com isso, mas era uma equipe muito receptiva, uma equipe pequena, então às vezes quando mudava um integrante, ele rapidamente se sentia em casa, vestia a camisa da equipe, se sentia parte da equipe, entendia a cultura da equipe, e isso acho que isso facilitava. Mesma coisa com os pilotos. Mas foi interessante que eu tive que aprender a trabalhar com tipos de pessoas diferentes. Então isso me trouxe mais experiência. Mas é típico de uma equipe que está sofrendo um processo de desinvestimento, né? As pessoas acabam pescando isso, querem antecipar o movimento e ir para outras empresas. Então você tem uma saída, um turnover muito grande, uma saída de gente muito grande. Isso é péssimo para qualquer empresa, não é diferente de uma equipe de corrida, mas para mim como piloto foi um sofrimento de curto prazo, mas a longo prazo foi interessantíssimo, porque você trabalha com mais pessoas, você é forçado a se reinventar, a saber trabalhar em equipe com pessoas diferentes, né? Que é importantíssimo. Quem sabe, se não fosse por isso, eu estaria tendo muito mais dificuldade ainda com essa mudança da NIO, né?
porque eu estaria vindo de um ambiente super confortável na Dragon, onde ninguém na equipe teria mudado, e agora o mundo estaria acabando para mim, né? Com um monte de pessoas novas e tal. Mas não foi o caso, porque eu tô acostumado com esse tipo de mudança, né, vindo da Dragon. E é justamente isso que eu queria perguntar para você. Você meio que respondeu a pergunta, mas eu queria saber, assim, Serginho, o que é que você pode ter tirado de lição, né? Porque na nossa vida a gente aprende muito com os erros e com os acertos e principalmente com os erros, né? Então eu queria saber, assim, o que é que você pode tirar de lição, tanto quanto piloto, mas principalmente, assim, como pessoa, como profissional, ah, de piloto, assim, na Fórmula E. O que é que você pode dizer isso? Eu diria que é o campeonato de mais alto nível de pilotos que eu já participei. Eu colocaria também a temporada 2018 da Fórmula 2, que foi um nível muito alto. Mas na Fórmula E, você tem um nível de pilotos altíssimo, 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 altíssimo. Todo mundo que tá ali é muito, muito, muito bom. E foi com certeza um dos melhores pilotos das suas respectivas gerações. Ou o melhor, às vezes. Então, é um nível muito alto, e você sente isso quando você tá. Você tem que sempre conseguir extrair um pouco mais de si, porque senão você se vê no fundo da tabela. Você tem que seguir se reinventando sempre. É interessante correr nesse tipo de situação. Você acaba. Você é tão bom quanto os pilotos que você compete ali, né? Que te forçam a dar um passo a mais, a buscar um nível acima. E a gente faz isso entre si ali na Fórmula, acaba forçando um ao outro a sempre encontrar um novo limite. Esse é o maior aprendizado que eu tiro da Fórmula E. É difícil de descrever vários, mas acho que tem mais a ver com a pilotagem, com a ética, a forma de trabalhar. Você é forçado a sempre tá melhorando. Isso é a principal coisa que eu vejo, assim, de todos esses anos. Já há 3 anos competindo na Fórmula E. É um ambiente mais competitivo que eu já participei. Perfeito. Serginho, aproveitando que a gente estava falando dessas mudanças, né, e tudo mais, essa transição da Dragon para o que ela é agora, e lógico, a saída dos pilotos, a equipe meio que se desfazendo, eu queria te perguntar se quando teve essa. Como é que chegou até vocês essa notícia desse momento de transição da Penske, né? E principalmente em nenhum momento, ou eles cogitaram de repente manter você na equipe, não houve esse tipo de negociação, desde o começo era isso mesmo, praticamente transformar a Penske numa continuação da Tech Cheetah, né? Porque querendo ou não, de certa forma é isso que aconteceu, ela se tornou uma continuação da Tech Cheetah. Não houve em nenhum momento eles cogitassem, pô, Serginho, fica com a gente, permanece, você já conhece a equipe. É, eu acho que o Jay tentou, né, fazer com que eu permanecesse lá, mas tinha uma espécie de basicamente a DS podia escolher, a DS, né, que é a outra parte da equipe, podia escolher um piloto e o Jay podia escolher outro piloto, mas pelo visto eles tinham alguns critérios, e esse piloto tinha que ser um vencedor de corrida, tinha que ser um piloto que tivesse mostrado já tá na tabela da frente do campeonato e tudo mais. Então, bom, pelo menos eu não tenho como saber, eu não estava na sala que tomaram decisões, mas diz o Jay que tentou é, me, me pô, bom, fez o melhor esforço que ele podia fazer para me manter lá, mas que tanto o piloto que ele escolhesse quanto o piloto que a DS escolhesse tinha que entrar nesse perfil de um piloto que já é consolidado, que já é race winner, né, que já ganhou corridas e tudo mais. E é difícil também contestar a escolha deles, porque eles escolheram, literalmente, o único piloto que foi 2 vezes campeão da Fórmula E, e o outro cara é quem acabou sendo campeão aquele ano. Então, é, não tem muito o que dizer, né? E também, assim, quando eles escolheram, o Verne tava indo super bem, tava acabando com. Tava indo. Né, o Da Costa é um dos pilotos mais respeitados do grid, né? E ele tava indo muito bem com relação ao Da Costa aquele ano. Surpreendente, porque o Da Costa até chegou na equipe quando o Verne já estava lá,
e acabou sendo campeão e tudo mais, mas naquele ano específico, ano passado, o Vergne estava indo muito melhor que o da Costa, e o Van Dorn estava indo muito melhor que o De Vries, acabou até sendo campeão. Então, os caras chegam para você e falam que vão escolher esses dois pilotos, você fica assim, não, beleza, então, tudo bem, né? Fazer o quê? Vou contestar o quê, né? Olha, você tem certeza, eles são pilotos mais velhos, talvez eles sejam menos ambiciosos, eles já foram campeões, você tá pegando um cara que já tá tirando o pé do acelerador, e eu tô novo, eu posso traçar uma carreira longa com vocês e tudo mais. Eu tentei colocar os meus argumentos também, mas acho que o dos outros pesaram mais na hora da escolha, né? Como um administrador de equipe e tudo mais, eu sou uma escolha muito. Eu na época, era para eles uma escolha muito mais arriscada. Se você trabalha para um grupo igual a ADS, ou trabalha para um grupo também, né, para um cara igual o Jay, e você é responsável por dar sugestões, para você é muito melhor sugerir um Van Dorn da vida, um Jerry da vida, que já foi um campeão. E se acabar sendo ruim, você fala, mas olha, eu escolhi o cara que foi campeão, do que escolher um piloto novo e tal, que ainda tem que se provar. E acabar dando errado. Então, é uma forma de tirar o deles da reta. Né? Então, o pessoal que está por trás das decisões de equipe sempre tendem a tomar decisões mais conservadoras, né, na média. É lógico que existe um ou outro que é mais arriscado, mas tendem a tomar decisões mais conservadoras. E eles, o Jev e o Van Dorn, eram decisões bem conservadoras, né? Bem, assim... Bom, eu queria só ter mesmo uma pergunta assim, em relação à oitava temporada, que é mais pro lado mental, que foi a questão... Acho que o Eprix de Londres foi muito interessante por 2 pontos. Teve a corrida, né, a primeira corrida lá em Londres, o ano passado, que você foi super bem na classificação, mas aí você sofreu um DNF na corrida, que foi tipo uma pancada, assim. E aí, no outro dia, cara, você voltou completamente, tipo, outra pessoa, assim, teve um resultado muito bom. A classificação não foi tão boa, né? Você veio lá de trás, você largou de 19º, mas você ficou em nono lugar, você conseguiu os pontos. Então, eu queria entender como é que é pra você nessa perspectiva. E o piloto, assim, a cabeça do piloto, principalmente na Fórmula aí, que tem essa coisa da rodada dupla, né? Que às vezes você tem um dia muito ruim e outro dia pode ser melhor. Como é que você se recupera de uma pancada que você sofre assim num dia para chegar inteiro no outro dia e encarar de novo a outra corrida e buscar tipo um resultado melhor, assim? É uma coisa que você se acostuma no automobilismo. Não tem muito uma receita. Eu tento começar cada dia do zero. Assim. Acho que confiança é muito importante. Você precisa de confiar em si mesmo. Se você deixar alguma coisa sobreviver, né, do dia anterior e entrar no novo dia, você certamente vai se colocar numa posição muito ruim. É quase como se eu apagasse minha memória. Eu esqueço que aquele episódio aconteceu, é uma nova chance que a gente tem hoje, o que importa é hoje. Então, é um exercício que eu sempre faço, mas ainda na Fórmula E é muito importante, porque são muitas coisas, são rodadas duplas. Então, você não quer deixar uma coisa mal resolvida do dia anterior te atrapalhar nessa nova oportunidade que você está tendo. Fórmula 2 também era a mesma coisa, toda corrida era rodada dupla. Então, isso é uma coisa que a gente se acostuma a fazer desde as categorias de base, para ser sincero. E é muito importante, porque é justamente isso que permite a gente dar a volta por cima, como foi o caso, né, de Riad, que você tinha citado, onde eu qualifiquei bem no segundo dia, e também essa corrida de Londres, foi justamente isso. O mais difícil ali foi ter qualificado mal no segundo dia. Porque quando eu qualifiquei mal no segundo dia, eu sabia que eu tinha jogado fora minha única chance de pontuar. E o que é pior ainda, o meu companheiro de equipe, que eu tinha andado melhor que ele o ano inteiro, ele qualificou bem naquela ocasião, qualificou em terceiro, quer dizer, é o pior cenário, cara. Você desperdiçou a sua última chance de pontuar, seu companheiro de equipe provavelmente vai pontuar. É péssimo, é péssimo. Você ficou aqui o ano inteiro batendo na trave ali, tentando pontuar e tal, mas aí eu tive que me recompor para a corrida e felizmente deu tudo certo, eu consegui sair de lá pontuando, eu fiquei bem, bem feliz e confesso que eu não esperava, porque você larga com o Nio não, com o Dragon, de 19º, seja lá a posição que foi que eu qualifiquei, poxa, você vai passar 9 caras, 10 caras para chegar nos pontos? É improvável, né?
mas deu certo. Eu tinha ritmo, até passeio, Porsche e tal, outros carros que geralmente tinham muito mais energia que a gente, e acabamos pontuando numa situação que a gente nunca, jamais podia esperar. E aí, gente, alguma mais pergunta da 8ª temporada? Faça. Não, na verdade, não, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Eu queria que ele fizesse só, já que a gente está falando do finalzinho ali, né? Ele meio que já respondeu de forma diluída em quase todas as respostas sobre essa fase da Dragon, mas eu queria que ele fizesse uma espécie de balanço geral, então, de tudo que ele viveu durante esses anos aí e o quanto isso contribuiu até para os desafios futuros, como agora, no caso, ele está na NIL. Um balanço geral dessa passagem dele pela Dragon Pen. Até vou completar para a sua pergunta, Rodrigo, porque eu lembrei de uma coisa no final. Tudo bem que, né, aí a opinião dos pilotos do grid, mas até você tinha comentado uma vez, uma Sim, entrevista verdade. sobre isso, que ele foi escolhido pelo grid todo como o piloto Sim. mais subestimado. E para mim, a 8ª temporada foi muito interessante, porque foi o momento que eu vi as pessoas falarem mais de você no geral. As transmissões originais da Fórmula E em inglês, né? Sempre falava muito de quanto você entregava com esse carro. Eu via os fãs da Fórmula E também falando isso. Só que eu acho que mais do que isso é você ter os companheiros de grid, os outros pilotos reconhecendo isso. Até o Mitch Evans falou, eu nunca esqueço o Mitch Evans falando, nossa, queria muito ver esse cara numa equipe melhor. Aí depois ele para pra pensar, ele pensando bem, eu acho que não ia ser muito bom não ter ele numa equipe melhor, olhar para esse cara no meu retrovisor, né? Então acho que foi muito legal ter esse reconhecimento do grid todo, né? Que acho que também amarra um pouco do que o Rodrigo falou. Bom, eu daria um saldo muito positivo para o tempo que eu passei na Dragon. São momentos que eu jamais abriria mão se eu pudesse voltar atrás no tempo e mudar alguma coisa. Eu não mudaria. Foi de muito aprendizado, foi uma oportunidade que eu tive de ingressar nesse campeonato da Fórmula E, que é onde eu quero fazer carreira. Então, sou muito grato ao Jay pela oportunidade, a toda aquela equipe. Poxa, foi especial, realmente foi especial. E apesar do carro não ser competitivo, acabou que eu consegui usar aquela equipe como um lugar também para mostrar meu talento. Acho que isso no final acabou sendo reconhecido. Por exemplo, esse exemplo que a Sônia deu, né, dos outros pilotos reconhecerem e tudo mais. Então, é isso, eu não mudaria nada e foi um momento ali da minha carreira que eu vou olhar para trás sempre com muito carinho. Bom, a gente chega agora aqui na temporada atual, que você veio para NIL. Eu já até falar para um dos dois começar antes de mim, mas como já vai entrar na NIL, acho que é até legal te perguntar como é que foi esse período de mudança até achar uma nova equipe, né? Porque você começa a ver o pessoal pegando vaga e vai batendo aquele nervosismo, e a gente sabe também que rolou talvez oportunidades depois que você poderia ter ido até para uma outra equipe que não fosse a NIL, depois de você já ter fechado com a NIL. Mas como é que foi para você esse período de tentar encontrar uma nova casa, tentar encontrar um novo lugar para correr? É sempre muito estressante para um piloto. Eu gostaria muito que isso não fosse uma preocupação, mas logicamente é. Então, eu comecei a ficar aflito no meio do ano passado, porque eu sabia que a Dragon ia querer ficar ia fundir com a DS, ia ficar com o Van Dorn e com o Jeff, e que eu não ia ter um espaço ali. Eu fiquei aflito, porque eu via, justamente como você disse, eu via as vagas fechando, e a última era a NIO, então eu queria logo assinar com eles. Acabei fazendo isso. Depois, como você disse, surgiu uma outra oportunidade em outra equipe, que era até uma equipe bem competitiva, mas as coisas são assim. E eu demorei um tempo para desencanar disso, porque eu fiquei vendo aquilo como uma oportunidade que passou e que não ia voltar mais, né? Acho que isso afetou um pouco meu estado no início desse ano, assim. Acaba que, por mais que você tente ignorar e falar, não, não tinha que ser, vamos bola para frente, vamos fazer o máximo dessa oportunidade, você fica meio encanado com aquela oportunidade que chegou, bateu na sua porta, mas não pôde ser. Então, também isso somado ao fato de que eu tive um pouco mais de dificuldade com
nesse início da NIO, com o carro, com os sistemas deles e tudo mais. Então, não foi fácil esse início para mim, mas a equipe tem sido muito bacana, tem me dado as informações que eu preciso para melhorar, feito os estudos que eu preciso, e eu tenho aplicado. E eu saí do início do campeonato onde eu, pelo menos, via uma situação onde eu não era competitivo, nem no quali, nem na corrida, e de forma, assim, um pouco inconstante, mas eu tenho melhorado nessas situações. Acho que no quali tem sido mais constante, desde São Paulo, eu tenho qualificado quase sempre ali no top 10, né? São Paulo eu tomei uma punição, mas fiz a volta, então qualifiquei dentro do top 10 em ritmo. A punição não foi por algo, uma vantagem técnica que tenha influenciado a performance do carro, nada disso. Então, desde aquela etapa eu tenho qualificado bem. E isso acho que é um fruto desse trabalho que a gente tem feito e que eu tenho feito. E na corrida, sim, tem sido mais inconstante. Eu consegui aquele resultado bom na Índia e o resto tem sido, na grande maioria, resultados aquém do que eu espero, né? Então, é onde eu estou buscando melhorar para a segunda metade dessa temporada. É onde eu estou buscando melhorar para essa temporada. Mas esse tem sido o meu início. Assim, um início desafiador. Tenho recebido muito apoio da equipe para conseguir melhorar. E, pelo menos no qualifying, a gente conseguiu melhorar de uma forma mais assim palpável. Isso ainda tem que ser feito mais na corrida, porque é uma área que que eu tenho pecado aí. Serginho, a NIO, ela é oriunda, né? Ela vem da equipe da China Race, né? China Race já tivemos o Nelsinho na equipe também. E aí, motivo só de curiosidade mesmo, assim, como é trabalhar com a equipe chinesa? A equipe chinesa ela é diferente, assim, de trabalhar em relação às outras equipes, tanto como a Dragon, ou até em outras categorias mesmo de automobilismo, digamos assim, porque eu tenho na minha mente que a China, né, os chineses, eles são mais certinhos, são mais quadradinhos, e faz Não, isso agora. Como é isso? Como é isso na Fórmula E? A equipe, os chineses são donos dela, né? E acaba que também o chefe de equipe, o Alex Hui, é chinês. Ele é de Hong Kong, mas ele tem uma mentalidade assim bem aberta. Então a forma dele de trabalhar ele usa práticas assim semelhantes às que eu diria que chefes de equipes de outras equipes europeias usam. Então acaba que fica uma experiência bem parecida. A maioria dos integrantes da equipe são ingleses ou europeus. Então não dá a sensação que eu estou correndo numa equipe chinesa. Você sabe que os donos são chineses, que que a marca que eu estou representando é chinesa. Mas até por conta da pandemia, a gente não tem. Acho que um piloto da NIO, em tempos normais, ele vai lá para a China, ele encontra mais com os donos. Tem corrida na China, tinha em Hong Kong. Então você talvez via mais de perto essa diferença que você citou de uma equipe chinesa para uma equipe europeia. Mas ela não tem existido ultimamente, porque, como disse, a gente não vai na China, a gente não corre na China. A maioria dos integrantes são europeus, então acaba que fica bem parecido. Eu diria que até a NIO é uma equipe mais inglesa do que a Dragon era. Ela é mais inglesona, assim, de mais integrantes ingleses, a forma de ser e tal. Entende? Vai, Rodrigo. Vamos lá. Serginho, bom, agora já se passaram, né, mais da metade do calendário aí do Gen 3. Eu acho que agora já dá para a gente falar um pouquinho com propriedade entre as diferenças de Gen 2 e Gen 3, né? Porque agora vocês já correram por diversos traçados, né? Já passaram por diversas situações, pistas com muito bump, outras nem tanto, né? Alguns modelos variáveis de circuitos de rua. Qual é as principais diferenças, muito mais, eu não vou falar de componentes do carro, mas sim de pilotagem? Quais são as diferenças entre Gen 2 e Gen 3? O Gen 2, a gente, falando particularmente por mim, que é a minha impressão de fora, você tô falando aquilo que você falou, na sua primeira experiência com o Gen 2, você já achou um carro divertido e já achou que era um carro que de certa forma, você já tinha um domínio na questão de pilotagem. O Gen 3, eu vejo você e alguns pilotos que ainda estão tentando entender
como pilotar, como controlar o Gen 3. Ele parece ser um carro muito mais arisco, que sei lá, é muito mais difícil de domar. Mas lógico, isso é minha opinião de fora, baseada em nada. Eu queria que você pudesse nos explicar um pouquinho essas diferenças entre Gen 2 e Gen 3. A principal diferença é potência e pneus. Então, o pneu esse ano tem muito menos aderência e o carro tem muito mais potência. Então, bom, é, é um carro que você passa a maioria do tempo, você passa pouco tempo com o pé no fundo, porque tem tanta potência disponível e tão pouco grip, né, aderência para usar essa potência. Então, é um carro diferente de guiar assim. Na corrida também, acaba que os períodos de coasting, né, que é o tempo que a gente fica fora do acelerador, são mais prolongados. Porque um carro que tem mais potência, ele também queima mais energia mais rapidamente. Então, a gente usa o orçamento de energia que a gente tem para cada reta mais rápido. Então, o ponto de coasting antecipou. A bateria também tem menos capacidade, então é uma bateria menor do que a bateria que a gente tinha na McLaren, né? A bateria da Williams, ela é menor. Então, os pontos de coasting ficaram muito longos e tal. Então, eu descrevi aqui algumas das principais diferenças. Os pneus, potência total do carro, o pneu tem menos gripe, o carro tem muito mais potência. E durante a corrida, os períodos de coasting, que eu não sei como é que fala isso em português, são mais prolongados. Então, essas são algumas das principais diferenças. Eu queria aproveitar aqui também, teve alguns membros da NIL, até que o Alex Hui também falou sobre isso, mas teve um outro membro da equipe que falou, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eles falaram muito que querendo, você e o Tickton são a dupla mais nova do grid, a média mais jovem do grid, né, de idade, assim, os dois juntos. E falaram muito sobre a contribuição que você e ele têm dado para essa evolução do carro também. Então, acho que até é legal para o pessoal entender muito como é esse trabalho do piloto com a equipe, a importância desse trabalho, né? A contribuição que vocês podem dar nos dados, vocês estão ali pilotando, então vocês que estão sentindo isso. E os membros da NIL, até o próprio Alex Hui falou muito disso, de como você e o Tickton são bem responsáveis assim pela essa evolução que a gente está vendo na NIL. É uma dinâmica muito boa, dois pilotos que estão cheios de energia, querendo mostrar resultado, querendo agregar a equipe, ao carro. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E essas melhoras não são coisas que você vê assim da noite para o dia. São pequenos esforços, assim, é um trabalho constante que pouco a pouco é um engenheiro que faz. É um feedback que um piloto dá, que leva o engenheiro a mudar uma coisinha no sistema, ou uma coisa no setup e tal, e várias coisas assim. De repente você tem um carro muito mais robusto, muito melhor, muito mais completo, um entendimento muito maior do carro quando você vai de uma pista para outra. Então, acho que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. E a equipe também. Bem, a NIL, Serginho, como tem falado aqui, segue num campeonato até bom, né? De uma evolução, né? Antes da corrida, dessa próxima corrida em Jacarta, né? A NIL está na 9ª posição, à frente até da Mahindra, e para mim isso é maravilhoso ver a NIL, essa evolução. Mas eu queria saber de você assim, Serginho. Você acha, porque assim, a NIL, ela não fornece o powertrain para nenhuma outra equipe. O próprio powertrain da própria NIL. Você acha, assim, como piloto, você acha que se a NIL ela pudesse fornecer o seu powertrain para uma outra equipe, você acha que a NIL ela poderia ter uma evolução ainda melhor no campeonato? Porque aí eu acho que vai encontro com a questão do teste, né? Ela não testa só para a NIL, ela vai testar também com a outra equipe. Ainda mais tendo mais 2 pilotos a mais também. Você acaba tendo mais dias de teste, você acaba tendo 2 carros a mais, né? Mais dados coletados, mais recursos, porque outras equipes também vão ter engenheiros e funcionários. Então você acaba tendo mais recurso, né? Como um todo. Acho que é uma coisa positiva ter uma equipe cliente. Eu acho que é uma coisa positiva. Acho que poderia agregar, sim, se viesse alguma. Tem que aparecer, né? Tem uma inscrição sobrando no campeonato, então ainda pode entrar mais uma equipe, porque
ninguém ficou com a inscrição da Abt, né? Quando ele saiu. Eu tenho a teoria de que a Abt foi jogar no seguro, a gente até brinca nas lives, foi jogar no seguro, porque a Mahindra até então era a equipe que volta e meia brotava no pódio, e aí essa temporada a situação tá X para a Mahindra. Eu queria te fazer uma pergunta que dá polêmica, que foi Mônaco, porque eu passei tanta raiva com essa classificação de Mônaco, que teve toda aquela história sua, que daí teve 3 voltas deletadas, e aí no fim a volta que você fez, você conseguiu ir lá pro duelo com o Ginter, e aí chega no duelo com o Ginter, você é melhor do que ele, mas aí passa você, não passa, aí fala que você ficou com o carro em cima da linha, só que o Ginter também passou do sinal vermelho, e aí ficou aquela bagunça. Foi uma bagunça, inclusive, Mônaco na classificação, num geral, assim, chuva de punição. Mas eu queria entender o seu caso especificamente. O que aconteceu? O que foi que eles te falaram do critério? E como é que foi para você naquele momento? Que você tinha feito o melhor tempo? Então, bom, foi complicado aquilo ali, né? Eu acho que foi, eu saindo da equipe, eu saindo do box, né, da garagem, eu perguntei pro engenheiro, olha, eu devo parar no primeiro semáforo ou no segundo? Aí ele, no primeiro. Aí eu parei no primeiro. Aí eu perguntei, tem certeza e tal? Ele, tem. E a gente ficou parado ali quase 1 minuto, onde, poxa, qualquer pessoa daqui podia ter me falado para ir pro segundo semáforo. Mas ninguém falou. Aí a luz ficou verde, eu acelerei. A distância entre os semáforos ali era muito grande. Quando eu cheguei no segundo, já estava vermelho. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu acabei seguindo. E no final das contas, a gente acabou descobrindo que não era o primeiro semáforo, era o segundo que eu tinha que ficar. Então, esse foi o problema. Quando abre a luz ali, quando a luz fica verde, você tem 5 segundos para sair do pit lane. E 5 segundos não foi o suficiente, né? Eu tava no primeiro, ficou verde. Até o carro andar até a faixa de saída do pit lane já tinha passado 5 segundos. Esse foi o problema. Mas eu perguntei para a equipe se era para ficar no primeiro ou no segundo. Eles falaram no primeiro. Então, é ali que teve o erro. Foi um erro de comunicação, de instrução. Então, esse foi o problema ali. Foi uma pena, porque a gente teria garantido, no mínimo, um 4º lugar em Mônaco para largar. Que para mim, nossa, teria significado muito. E ainda com chances de buscar algo ainda melhor, né? Eu podia muito bem ter ganhado o próximo duelo também. Mas, no mínimo, se eu tivesse ganhado ali do Gunter e não tivesse feito mais nada, no mínimo eu teria largado de 4º. Né? Que teria sido um baita resultado. Serginho, eu queria fazer uma pergunta agora sobre o EPRIX de São Paulo, né? Nós tivemos aí pela primeira vez a Fórmula E correndo aqui no Brasil. Foi sua primeira corrida de casa também numa competição internacional, né, a nível mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência, daquele fim de semana especificamente, o que você curtiu, o que não foi tão bom assim, né? Lados bons e ruins dessa primeira corrida aqui em São Paulo. Graças a Deus, já sabemos que teremos muitas outras, mas queria que você falasse especificamente da que tivemos este ano aqui em São Paulo. Correr em São Paulo foi especial, assim. Eu achei que eu não ia ter tempo nem de absorver nada do final de semana, que eu ia estar completamente colapsado com demandas a mais, com compromisso de patrocinador, de imprensa, da equipe também e tal. Então, eu estava um pouco preocupado antes dessa corrida, porque eu falei, nossa, vai acabar que vai me tirar do prumo aqui. Mas foi o contrário. A equipe administrou as coisas muito bem, o campeonato, o Flávio, que é meu assessor de imprensa, facilitou muito a vida. Então, foi um final de semana que eu consegui curtir muito, senti energia positiva ali de ter meus amigos, família, os fãs, todo o pessoal, o povo brasileiro assistindo ali. Foi uma experiência nova para mim, que eu curti muito. Espero retornar em breve. Até que eu lembro muito que a mídia em cima, né? Era você, o Lucas e o Fenestrasso também, que veio todo mundo da Argentina pra cima. Tinha 3 pilotos que não sentavam de jeito nenhum, que não tinha momento para esperar, que era você, o Lucas e o Sacha. Ainda pensando nessa questão do Gen 3, eu queria, assim, uma pergunta que talvez, enfim, mas o que você acha de todas as coisas que tem no Gen 3? O que você acha que você conseguiu evoluir com o Gen 3 quanto para o outro, e o que você acha que ainda falta
para você nessa questão do Gen 3? Bom, o que eu consegui evoluir até agora, é bater na madeira, né, para quando falar isso, porque depois a gente fala. Sim. Até agora foi no qualifying, com certeza. Acho que eu consegui encontrar uma certa constância de qualificar ali próximo, ou na maioria das vezes até dentro do top 10, e tenho ido com uma certa frequência para os duelos. Mas o que eu tenho que encontrar ainda é o ritmo de corrida, né? Desde Cape Town, eu não tenho feito nenhuma. Desde a Indy, na verdade, eu não tenho feito nenhuma corrida competitiva. Em Cape Town, eu sofri pra caramba. Depois São Paulo também. Berlim, uma das corridas eu sofri mais, a outra não tanto, mas nenhuma foi excepcional. Não no nível que eu quero. E Mônaco também foi complicado. Então já é 5 corridas assim que eu tenho tido uma certa dificuldade. E é o que eu vou buscar mudar lá em Jacarta e o resto dessa temporada. É onde tá o meu foco, com certeza. Então, respondendo essa pergunta, eu consegui melhorar muito a parte de qualifying e ainda preciso melhorar a parte da corrida. Pessoal, mais alguma pergunta? Faz aí, Rodrigo, manda bala. Vamos lá, vamos aproveitar, né? Lógico. Serginho, a gente, em algum podcast daqui para trás, eu não me lembro exatamente qual, a gente estava falando de alguns pilotos que são os underdogs da categoria, né? Os caras que precisam combater tirar alguma coisa da cartola para mostrar serviço. Quando você chegou na Dragon, eu acredito que essa era a sua postura, né? De precisar mostrar serviço, afinal de contas, você era o cara que tinha acabado de chegar. Apesar de você ser o cara que acabou de chegar na NIL, a impressão que nos passa é que o underdog da NIL nessa temporada, porque parece que está sendo o TikTok, assim, ele está com a faca nos dentes, assim, e até tomando algumas atitudes. Demais, a faca nos dentes até demais, que as polêmicas muito do TikTok. inclusive se cortando sozinho, coitado, né? A gente teve alguns momentos bem curiosos do TikTok, assim. É mais ou menos isso dentro da NIL, me parece, porque assim, geralmente os times eles montam duplas assim, pilotos rápidos, mas com perfis distintos, né? Sempre tem aquele que é o mais comedido, mais seguro, e quando tem aquele que é o cara que não tem nada a perder e vai com tudo, não tá nem aí até certo ponto para as devidas consequências, e pelo menos na NIL, nesse início de temporada, a gente tem essa impressão, você é o cara que é o cara mais seguro da equipe, enquanto o TikTok é esse cara que tá ali lutando o tempo todo e por um lado consegue alguns resultados, mas por outro parece que ele se expõe mais a alguns erros. É mais ou menos nesse sentido? Eu diria que a gente tem um perfil bem parecido, dois pilotos jovens, rápidos. Então, nesse sentido, são pilotos parecidos. Mas eu tenho isso em mim, assim, de querer terminar as corridas. Então, eu acho que são poucas as corridas de Fórmula E que eu não terminei, assim, por causa de batida. Acho que a gente citou Valência, eu não sei se foi a única, talvez tenha sido a única. Então, eu não lembro de outra que eu bati, assim. Teve uma logo quando comecei a correr em Berlim. Enfim, mas acho que são poucas, comparado com Fórmula 1, um piloto que é um campeonato que, pô, tem piloto que bate quase toda a corrida. Então, o Tico tem feito um bom trabalho esse ano, porque ele tem levado bastante risco para as corridas, e na maioria dos casos não tem batido, não tem terminado, né? Mesmo que às vezes com muito dano no carro, tem terminado. E esse carro é um carro que mesmo que se você arrancar o bico, como não tem quase nenhum downforce, você arranca o bico e o carro continua performando igual. Às vezes até melhor. Então, acho que para ser mais objetivo, são pilotos que têm um perfil parecido de idade, de ambição, de velocidade, mas ele esse ano tem escolhido carregar um pouco mais de risco. Talvez é uma coisa que eu também viria a chave e escolha fazer, entendeu? Porque parece que esse formato de corrida, principalmente com esse negócio do pelotão e tudo mais que fica ali, geralmente se você é muito conservador, você acaba apanhando. Então, talvez é uma chave que eu também tenha que virar. Mas não acho que a equipe escolheu assim dois pilotos de perfil. Eu entendi o que você falou, tipo, pegar um piloto mais velho, tipo, que tem na Andretti, né? Que tem o Lotterer e o Dennis. Ou a McLaren com o Hughes e o Haas, né? Que são perfis diferentes, pilotos em momentos diferentes da carreira. Eu não acho que é o caso na NIL, entendeu? Não, eu acho que a NIL fez até bem de colocar dois pilotos jovens. Para já encerrando aqui, eu acho que o Sérgio aqui precisa sair.
Eu tenho só agora, é meio que um joguinho, são perguntas rápidas com respostas rápidas. E aí você escolhe só para entender as suas preferências com relação com a Fórmula E, tá? Então eu vou fazer para você e aí pra gente poder encerrar aqui. Qual a sua pista favorita na Fórmula E? Só o meu microfone tá fechado. Seu microfone tá fechado. Se for pista, né? Não local, seria São Paulo, mas pista Londres. Londres, tá? Você prefere corrida diurna ou noturna? Noturna. Rodada única ou dupla? Dupla. Uma corrida sua na Fórmula E que é pra guardar na memória, assim, que você acha que foi uma performance boa? Eu escolheria Riad 2021. Tá. E uma corrida pra esquecer? Que se você pudesse deletar e não mostrar pra ninguém, você deletaria? Uma só. Mônaco 2023. Tá. Se você pudesse juntar duas pistas diferentes da Fórmula E em uma só, 2 traçados, colocar num só e correr neles, quais que você juntaria? Nossa. Complicada essa, hein? Sei lá. Eu adoro fazer essas perguntas pro piloto. Londres e Mônaco. Tá. Uma cidade que você nunca correu com a Fórmula E e gostaria de correr, mas não pode ser nenhuma do Brasil, porque eu já sei qual seria. E pode ser até alguma que a Fórmula E já correu, mas que você não era no grid na época. Interessante. Nossa. Uma cidade para correr. Deixa eu pensar. Acho que a gente já foi para tantas cidades legais, né? Poxa. Acho que Barcelona seria legal. E eu na Europa, né? Os pilotos que vêm traçar carreira aqui precisam morar na Europa. Eu sempre morei próximo de Barcelona, de alguma forma ou de outra. Então, acho que por isso que eu gostaria de uma corrida aqui. Nossa, mas ia ser legal. Desde que a gente não tem Valência, não tem corrida na Espanha. Então, acho que Barcelona seria legal. Vamos lá. E dos campeonatos antigos, das etapas antigas, acho que falta mais corrida na América do Sul. O pessoal elogiava muito, apesar de eu nunca fui. Tinha uma no Chile e tinha uma no Uruguai. Então, uma dessas duas aí podia voltar. Chile é muito elogiado mesmo. Um piloto do grid atual que você gostaria de algum dia ter como companheiro de equipe, não pode ser nenhum dos que você já teve. Então não pode nem ser o Tickton, nem o Miller e nem o Fenestraz. O Fenestraz foi uma corrida só em Seul. A verdade, eu tinha até esquecido disso. Do Fenestraz. Deixa eu ver. Olha, eu acho que assim, o Lucas é um dos pilotos mais inteligentes, mais maduros, mais completos do grid, né? Então, isso seria interessante, mas um line-up de 2 pilotos brasileiros, eu não sei se, sei lá, talvez seria estranho, não sei. Mas o Lucas é um dos pilotos que você quer estar sempre com quem você mais pode aprender, né? Então, eu prefiro que exista esse contraste, tá? Entendeu? Um piloto com perfil mais experiente e outro com perfil mais jovem, arriscado, tá? Acho que esse tipo de coisa combina bem. Então, acho que o Lucas seria um. Deixa eu pensar em outro piloto. Depois, talvez... acho que ou o Van Dorn ou o Jeve, porque... Bom, você viu que os 3 pilotos que eu citei têm coisas parecidas, né? Que já foram campeões. Acho que eu gostaria de correr com um piloto que já foi campeão, que tem experiência e tal, para estar aprendendo o máximo. Lógico que você quer estar na mesma, compartilhando a garagem com esses caras, você aprende muito mais. Eles têm muito mais para ensinar do que outros, né? Então, beleza, tem só mais 2 perguntinhas, que é uma memória marcante para você dentro da Fórmula 1, mas que foi fora de pista. Pode ser uma situação engraçada, emocionante, qualquer coisa assim que tenha acontecido fora de pista. Bom, teve uma atividade que a gente fez com uma equipe de rugby lá de Cape Town, que foi muito engraçado, cara, porque a gente foi na praia com eles lá, eles ensinaram a gente a jogar rugby, fazer os lançamentos e tal, e foi divertido, porque pô,
Cape Town, eu nunca sabia que era tão bonito, é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. E ter a experiência de estar aprendendo rugby lá com os heróis locais, porque rugby é o principal esporte lá. Então foi uma experiência legal que eu tive, né, fora da pista na Fórmula 1. Tá, e aí, para encerrar, eu vou te dar um super poder aqui, tá? Então, se você pudesse mudar uma regra do regulamento da Fórmula E, e se você pudesse fazer uma alteração no carro do Gen 3, alteração que você quiser, ou colocar coisa ou tirar coisa, o que você faria? Regra, coisa no carro, eu colocaria pneu slick, primeira coisa. Então, ia ter pneu slick e pneu de chuva, em vez de um pneu para todas as condições, ia ter um pneu para cada condição. Essa seria a primeira coisa. Se eu pudesse mudar só uma. E para regulamento, eu colocaria o qualifying igual a Fórmula 1, Q1, Q2, Q3. Beleza. Então é isso. Obrigada, Sérgio, por participar aqui. Foi muito bom ter esse papo, falar com você e poder falar só de Fórmula E e trazer a sua perspectiva e também voltar assim na sua carreira, assim, desde o começo aqui da Fórmula E, desde coisa da Fórmula E não, desde quando você entrou na Fórmula E até agora. Desejo boa sorte para você nas próximas etapas aí no resto do campeonato. Obrigado. E também agradeço por vocês dois aqui também, que vocês, assim, Rodrigo e Renata, incríveis, assim, parceirões. E é isso, muito obrigada mesmo, pessoal, por terem participado. Deem aí os seus recados aí finais. Acho que, Sérgio, a gente pode começar por você aí. Eu quero agradecer principalmente a você, Sônia, pelo convite, poder estar participando aqui no programa Entre Fórmulas. Quero agradecer também a Renata e ao Rodrigo aí pelas perguntas. E a todo mundo que acompanhou, que me acompanha na Fórmula E, que acompanhou a nossa entrevista. Dizer que eu vou estar trabalhando, dando o meu melhor aí para representar o nosso país nessa segunda metade de campeonato que falta e focando principalmente no que eu disse, nas corridas. Acho que eu melhorei no quali, tem que melhorar a execução na corrida. Rodrigo e Renata, obrigado. Pode falar, Rodrigo. Eu que agradeço, Sônia, agradeço o convite, agradeço o Serginho por ter topado participar, por ter respondido aí as nossas perguntas. Eu tava pensando agora, rapidinho, eu me lembrei de um fato do nada, assim, veio do nada na minha mente, que naquela polêmica corrida do Serginho em Macau, quem venceu foi o Tickton, né? Daquela Foi. que do nada, cara. Putz, do nada me veio na mente, quando você tava falando do Tickton, aí do nada me veio Macau flash. E o Tickton que acabou vencendo aquela prova. Rapidinho, Serginho, me desculpa estar cortando esse protocolo, mas Macau, ela teria condições de receber uma corrida de Fórmula 1? Não sei por que um tempo atrás surgiu uns boatos nesse sentido. Você acha que Macau seria um circuito legal? Eu acho que sim. Eu gostaria muito de correr em Macau. Eu acho que teria sim condições. Boa, perfeito. E é isso, muito obrigado aí pela oportunidade, Serginho. Rodrigo, estou até estranhando que a gente sempre discordou um do outro e esse ano a gente tá até que tá alinhado, né? Não, é que esse ano não tem muito o que fugir, né? Assim, Tirando o seu hate pela Maserati, o resto tá normal. A Maserati não dá, muita decepção. Tudo na Maserati, a cada corrida ela consegue me decepcionar de uma forma diferente. Tá? É difícil. E olha que eu nem sou torcedor da Maserati, eu torço para a McLaren. É que com a McLaren eu já me acostumei a sofrer, então não crio expectativa. Realmente, quando o cara fica assim chateado, é porque ele é um fã, da equipe. Sim, ele não admite. Não é, cara. Ele é o maior fã do Ginter, ele só não admite, mas ele é o maior fã enrustido do Ginter. Não, eu gosto do Ginter, eu gosto do Ginter. Eu gosto do Ginter. Só que assim, o que acontece? Quando a Maserati fez os testes, eu falei, nossa, surgiu os caras que vão brigar. E aí, cara, a Maserati não pontuava. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Mas eu falei, mas o carro é bonito. Eu falei, o carro é bonito. Aí chegou no Prix de São Paulo, que eu vi o carro de verdade. Puta, eu odiei aquele tom de azul, cara. Eu percebi que Eu nunca vi o Rodrigo mais decepcionado. Eu vi o brilho sumindo do olho do Rodrigo quando ele viu o carro da Maserati. Mas enfim, não vamos entender que o Serginho precisa ir embora. Renata, obrigada de novo pela participação. Manda aí um beijo pra galera, até porque a galera é muito fã da Renata aqui. A gente fala brincando que a Renata é a nossa Mariana Becker da Fórmula E. Sim, mas olha, vocês ficam falando esse negócio, a responsabilidade só aumenta, por favor. Mas eu quero agradecer mais uma vez a Sônia, ao Serginho, ao Rodrigo por estar aqui
conversando. Mas o que eu posso adiantar para você aí, Serginho, que tem acontecido nas mídias internacionais, que um desse seu desejo pode acontecer na era do Gen 4, que há uma possibilidade do Gen 4 ter o pneu slick ou um pneu mais tradicional. Então, quem sabe aí na temporada 13, a partir da temporada 13, tenhamos aí um pneu slick. Foi tido, assim, quando eu publiquei essa notícia, que muita gente achou muito positivo. Eu também gostaria muito de ter outra opção de pneu. Mas é isso, muito obrigada mais uma vez e até a próxima, né? Muito obrigada, então, a todo mundo. Galera, lembrando sempre que além do podcast tem um site também, tem um monte de texto aí. A Entre Fórmulas chama Entre Fórmulas, mas assim, 99,9% do conteúdo é Fórmula E. Aí falo de outras categorias às vezes, ou seja, de vez em nunca. Então acesse lá o site da Entre Fórmulas, entreformulas.com.br, que sempre tem texto. E os episódios do podcast também estão tanto no YouTube quanto nos outros agregadores aí, como Spotify, enfim, aí vocês escolham o que é melhor para vocês. Muito obrigada por todo mundo aqui. A gente se vê aí no próximo episódio. Tchau, tchau pra todo mundo. Tchau, tchau.